fim às barreiras de linguagem entre o computador pessoal e o utilizador não informático. Façamos, pois, a apresentação do Windows e seus componentes, fornecendo os conhecimentos mínimos para a utilização imediata na execução de trabalhos. Como o próprio nome indica, tudo no Windows aparece em janelas, os grupos de aplicações, as aplicações, os documentos, ou reduzido a ícones, como a seguir veremos. Numa seção Windows, o gerenciador de programas está sempre obrigatoriamente ativo. Depende dele o acesso às aplicações disponíveis. Como componentes principais de uma janela, temos a barra de título de janela no canto superior esquerdo, o botão de acesso ao menu com as opções de comandos de janela e, no canto superior direito, dois botões de comando de dimensão de janela. Imediatamente abaixo, na segunda linha, a barra de menus disponibiliza por escolha os diversos menus existentes. É através de toque ou clique da tecla esquerda do rato ou mouse que a seleção é feita após posicionarmos o cursor do rato, a seta, sobre a opção desejada. Ao abrir o menu de janela, verificamos que a opção Minimizar corresponde ao primeiro dos dois botões no canto superior direito, assim como a opção Maximizar corresponde ao segundo botão. Para fechar o menu, podemos dar um toque fora da área do mesmo. Quando o cursor do rato passa por uma das bordas da janela, sofre uma transformação, permitindo assim ao utilizador alterar as dimensões da janela. Basta que, mantendo a tecla do rato premida, se arraste este na direção pretendida. Ao minimizar a janela, esta transforma-se em ícone e posiciona-se na zona inferior esquerda do ecrã. Dando um clique sobre o ícone, abre-se um menu cuja primeira opção é Restaurar. Voltamos a ter a janela como anteriormente. Maximizar uma janela é fazer com que ela ocupe todo o espaço disponível no ecrã. O botão de maximizar transforma-se então no botão Restaurar. Para além de dimensionar a janela como queremos, podemos também mudá-la de local. Bastando que, ao colocar o cursor do rato na barra do título da janela, se mantenha o toque e se arraste com o rato para a nova posição. Vamos agora observar quais são e para que servem os componentes do Windows instalados por defeito. Analisemos a janela chamada Principal. Ao maximizar o respectivo ícone, verificamos a existência de várias aplicações dentro da janela. Podemos organizar os ícones se eles não estiverem todos visíveis. O gerenciador de arquivos é fundamental para organizar e arrumar a informação nos discos rígidos e disquetes. Na janela interior, que contém informação sobre uma das drives do sistema, está disponível a escolha entre as diversas drives do mesmo, neste caso A, B, C e D. Utilizando a barra de deslizamento no meio da janela, fazemos correr a árvore de diretórios da respectiva drive e selecionamos o que pretendemos. Ao fazê-lo, surgirá a listagem do seu conteúdo no lado direito da janela. Para mudar de drive, basta selecionar a nova designação e a informação é de imediato facultada. Maximizamos a janela para melhor visualizar as operações a efetuar. No diretório por nós escolhido, podemos, na listagem do lado direito, selecionar os ficheiros, um a um, ou por grupos de ficheiros não seguidos na listagem, usando para isso a tecla Ctrl em simultâneo com o rato. Após fazer a seleção e mantendo o botão do rato premido, arrastamos o mesmo para cima do símbolo da drive A. Surge uma janela de diálogo perguntando se queremos ou não copiar os ficheiros selecionados para a drive A. Escolheremos então entre as opções Sim ou Não. Se, no entanto, pretendemos selecionar um grupo de ficheiros contíguos na listagem, utilizamos para tal a tecla maiúsculas, em simultâneo com o rato. Um toque no primeiro ficheiro pretendido para a seleção
Premimos a tecla maiúsculas, mantendo-a assim, e um toque no último ficheiro da seleção. Por arrastamento, levamos o rato até, por exemplo, à drive C. De novo, a opção de cópia surge com a escolha sim ou não, o mesmo se verificando em relação à drive A, se for esta a nossa escolha. Estando nós situados na drive D, vejamos agora o que sucede se executarmos a operação idêntica, mas para dentro da mesma drive. A janela de diálogo surgida pergunta agora se desejamos mover e não copiar os ficheiros selecionados. Dentro da mesma drive, os ficheiros são por defeito movidos e não copiados. Se queremos fazer a cópia, teremos de utilizar a tecla Ctrl em simultâneo com o rato. Estamos ainda na drive D e vamos criar um diretório, por seleção da opção no menu Arquivo. Quando nos é pedido pelo sistema, digitamos o nome do novo diretório, dando de seguida um clique no botão OK. Ao selecionar o diretório recém-criado, vemos que ele está, logicamente, vazio. Vamos a um outro diretório e selecionamos alguns ficheiros para copiar para o novo diretório. Fazendo as operações há pouco referidas para cópia, o sistema pergunta, no entanto, se pretendemos mover os ficheiros. Dado que o desejado é copiar e não mover, escolhemos a opção Não e repetimos a operação. Desta vez, usando a tecla Ctrl junto com o arrastamento do rato, e só então optaremos por Sim. Ao voltar agora ao diretório por nós criado, podemos ver que nele existem cópias dos ficheiros pretendidos. Para excluir ou apagar um ficheiro, há que o selecionar, chamar o menu Arquivo e escolher a opção Excluir. Seguindo a janela de diálogo, tomaremos a nossa decisão. Antes disso, vamos mudar o nome ao diretório. No menu Arquivo, optamos por Renomear e, quando for pedido, digitamos o novo nome, vendo que de imediato ele é reposição da árvore por ordem alfabética. Agora sim, vamos excluir o diretório pretendido, seguindo as opções postas à nossa disposição para escolha. Como se pode observar, a exclusão de ficheiros será feita um a um ou todos de uma vez. Atenção! Leia sempre as mensagens atentamente e assegure-se de que a opção escolhida por si é mesmo a que pretende. O ícone painel de controle dá acesso a um grupo de aplicações para configuração e personalização do seu Windows. Deste modo, podemos configurar as cores dos elementos do seu ecrã, as fontes ou caracteres a usar, as portas de comunicações do seu sistema, o funcionamento do rato, a personalização da sua área de trabalho, a personalização do seu teclado, a instalação e configuração de impressoras, a escolha de símbolos e sinais, bem como a formatação da data, hora, moeda e número, o acertar da data e da hora no seu sistema,
a otimização do funcionamento do seu Windows no sistema em que está instalado e ainda acrescentar ou remover controladores de mídia ou som se alterar o seu hardware. Ao abrir a aplicação Cores, observamos que nos são dadas a escolher várias configurações de cores previamente elaboradas. Apenas teremos de selecionar a que pretendemos, verificar no exemplo dado se corresponde ao desejado e utilizar os botões de opção consoante o nosso critério. Se pretendermos personalizar uma configuração, optamos pelo botão Painel de Cores, dispondo assim da possibilidade de, elemento a elemento, atribuir a cor por nós escolhida. Poderemos ainda criar novas cores ou tons de cores. Seguindo as mensagens nas caixas e janelas de diálogo, o utilizador pode, com toda a facilidade, efetuar as operações pretendidas. A cor escolhida para o elemento selecionado está, na paleta de cores, salientada com uma moldura a preto. Na definição de cores personalizadas, o utilizador vai poder jogar com as diversas opções de composição de cor, incluindo o brilho, o contraste e a intensidade. Em qualquer das situações anteriores e do mesmo modo sempre que esteja a trabalhar em Windows, estará disponível um ficheiro de ajuda no ecrã, desde que selecione o botão Ajuda ou o menu ponto de interrogação ou ainda por vezes o menu Info. Na aplicação Fontes é permitido ao utilizador instalar ou remover tabelas de caracteres ou fontes conforme as suas necessidades. Na caixa de listagem, fazemos a seleção da fonte pretendida, executando de seguida a operação escolhida nos botões disponíveis na janela de diálogo. Na aplicação Portas, é-nos disponibilizada a possibilidade de configurar as portas de comunicações reconhecidas pelo Windows quando da sua instalação no sistema. Para esta, bem como para algumas outras aplicações, convém ao utilizador iniciado aprofundar os seus conhecimentos junto da documentação que acompanha o Windows e o sistema em que este está instalado. A aplicação Mouse confere-nos a capacidade de configurar o desempenho do rato ou mouse, por exemplo, na velocidade de resposta e no tempo determinado para aceitar duplos toques. Um controle de teste está disponível a fim de podermos visualizar a escolha efetuada.
Em área de trabalho, vamos poder realmente personalizar o nosso ecrã de trabalho, desde o desenho do fundo do mesmo através de um padrão escolhido na caixa de listagem respectiva ou criando novos padrões por alteração dos já existentes ou por inserção de outros. Um padrão corresponde a um elemento desenhado pelo utilizador e que é repetido em área a todo o tamanho do ecrã. Na demonstração que estamos a efetuar, podemos observar essa operação, bem como algumas outras, efetuadas durante a exploração desta aplicação área de trabalho. Como exemplo do que acabamos de dizer, o uso de protetores de tela ou ecrã para evitar um maior desgaste do seu monitor quando ligado, mas não em uso. Bem como seguidamente veremos a configuração da espessura das bordas ou moldura das janelas e ainda o espaçamento automático entre os ícones. Sempre que existam caixas de verificação, onde o toque do rato coloca ou retira uma marca em forma de cruz, isto significa que a opção indicada pela caixa fica ou não ativada consoante esteja ou não marcada a cruz. Sempre que o utilizador fica em dúvida com a decisão a tomar e pretenda voltar à situação anterior, deverá tocar com o rato no botão Cancelar, disponível sempre que numa janela surgem opções de escolha, e seguidamente consultar a ajuda para retirar a dúvida que lhe surgiu. A aplicação teclado permite configurações idênticas às já feitas para o rato ou mouse, só que desta vez em relação às velocidades de resposta do seu teclado. No item Impressoras, é-nos dada a possibilidade de, através de uma lista fornecida numa caixa de listagem, instalar, configurar ou remover as impressoras do nosso sistema, assim como alterar a prioridade de cada uma delas, isto no caso de haver mais do que uma instalada. Nesta apresentação, iremos dar um exemplo de instalação de uma impressora cujo controlador ou driver já está gravado no nosso disco.
e também um exemplo em que o sistema nos pede a disquete em que o controlador ou driver necessário está guardado, a fim de o poder copiar automaticamente para disco rígido e posteriormente utilizá-lo. Podemos também observar como desativar e remover do sistema uma impressora da qual já não necessitamos. Tenha sempre em atenção as mensagens do sistema. A aplicação com o nome internacional é extremamente importante para a apresentação futura dos seus trabalhos. É nela que se desenvolve a configuração de elementos como a linguagem ou idioma usado pelo utilizador Windows, determinando a escolha dos códigos usados nesse mesmo idioma, tais como acentuação, o uso do C cedilhado, o tipo de dicionários a usar, o modo de if-nação, os caracteres de controle usados na linguagem. É também aqui que vamos poder configurar a forma como desejamos que sejam apresentados em ecrã e em modo de impressão elementos tais como datas, horas, moeda e ainda números. A escolha dos caracteres a utilizar nas diversas formatações permitidas nesta aplicação é da total responsabilidade do utilizador. Nas diversas opções fornecidas, este apenas terá que selecionar a opção que deseja ver modificada e, através das respectivas caixas de diálogo ou listagem, fazer a sua escolha, confirmando ou não usando um dos botões OK ou Cancelar. De novo se chama a atenção para o uso do botão Cancelar, que deve ser sempre usado em caso de desconhecimento ou dúvida no resultado da operação pedida. Ou na ajuda obtida em ecrã ou na documentação escrita que acompanha o Windows, o utilizador encontrará a resposta ao seu problema. Estamos neste momento na alteração da formatação da data, verificando as diversas opções que a janela nos proporciona. O dia da semana com duas formas de escrita, mês, dia, ano, dia, mês, ano, a ordem alterada por escolha. Verificaremos a seguir que o sistema é perfeitamente idêntico para a formatação da hora. Se pretendemos calendário a 12 horas ou a 24 horas, observaremos agora a formatação da apresentação de moeda. Na janela de diálogo podemos optar por uma das opções já existentes. Tanto na posição do símbolo como na escrita do negativo.
ou substituir símbolos existentes por outros à nossa escolha. No caso concreto, para o escudo, escolheu-se o cifrão. O exemplo dado na janela prova a substituição de ESC por cifrão. Em relação à formatação do número, o nosso código determina que o separador de milhares é o ponto e o de decimais é a vírgula. Não iremos, pois, alterar esta formatação. Do mesmo modo, em português se usa o decimal com o zero antes da vírgula. Em data e hora, podemos com toda a comodidade alterar e acertar a data e a hora do nosso sistema, sem ter que recorrer às clássicas operações de comandos do sistema operativo DOS. Ou digitando a substituição ou utilizando as teclas de cursor para atualizar as datas e a hora. No item 386 avançado, as configurações permitidas já exigem do utilizador um certo conhecimento aprofundado do sistema em que está a trabalhar, bem como das condições possíveis para a sua otimização, como, por exemplo, a configuração da memória virtual usada pelo Windows. Sendo assim, aconselhamos os utilizadores iniciados a manterem as configurações determinadas pelo Windows quando da instalação do mesmo, e só em caso de necessidade absoluta procederem a alterações nesta área. Devem, neste caso, seguir atentamente as indicações da documentação de produto e sistema ou requerer a ajuda de alguém conhecedor da matéria. A aplicação Controladores destina-se a fazer a administração dos controladores ou drivers de sistemas multimídia, drives de CD-ROM ou outras, não sendo, pois, de interesse imediato nem prioritário para o iniciado. De modo idêntico à anterior, esta aplicação destina-se ao controlo de drivers de ficheiros usados por placas de som ou Sound Blasters, sendo usada apenas se estas existirem no sistema. O menu Configurações da janela Painel de controle disponibiliza as opções de escolha por menu das aplicações cujos ícones integram esta janela, permitindo também o acesso às mesmas aplicações. De novo se chama a atenção para a utilidade da ajuda disponível em ecrã. Através do gerenciador de impressão, podemos e devemos efetuar a gestão das nossas ordens de imprimir, podendo controlá-las uma a uma e ainda permitindo configurar impressoras no sistema, tal como foi feito atrás na aplicação Impressoras. O gerenciador de impressão pode estar ou não estar ativado por escolha do utilizador. Convém estar desativado se a memória disponível ou o espaço livre em disco forem de tamanho reduzido. Sobre as aplicações Área de Transferência, Aviso do MS-DOS, Config do Windows e Editor PIF, vejamos resumidamente a sua utilização. No caso do aviso do MS-DOS, esta aplicação serve para o utilizador ter acesso à prompt de comandos do sistema operativo e nele efetuar as operações que sejam necessárias,
Sem, no entanto, abandonar a seção do Windows. O retorno ao ambiente Windows faz pela digitação da palavra Exit, seguida de Enter ou Return. No config do Windows, o utilizador pode alterar as configurações de base do seu sistema de hardware, bem como inserir novas aplicações. Se não acrescentou nem modificou o seu sistema, deverá manter a configuração apresentada. O editor PIF é outra das ferramentas que exige do utilizador conhecimentos algo profundos sobre sistemas e mesmo programação. Não deve, pois, ser utilizada pelo iniciado sem este ter aprofundado os seus conhecimentos através da consulta à documentação do Windows. Recomendamos uma leitura atenta dos capítulos referentes a este assunto. A área de transferência do Windows é nem mais nem menos que um utilitário que usa uma área de memória comum a todas as aplicações. A sua função principal é a de permitir trocar informação entre ficheiros de trabalho. Observaremos mais de perto o seu funcionamento quando adiante estudarmos o processador de texto Write e o acessório de desenho Paintbrush. Passemos agora à observação e desenvolvimento da janela do grupo Acessórios. O primeiro acessório que iremos estudar é o processador de texto Write. Ao efetuar um duplo clique no ícone da aplicação, esta é ativada, tal como já se verificou em casos anteriores. A fim de melhorar a visualização das operações, vamos maximizar a janela da aplicação. Da barra de menus, abrimos o menu Arquivo, menu este que irá ser muito idêntico em todas as aplicações Windows, assim como o seguinte, o menu Editar. É neste menu Editar que iremos usar as capacidades da área de transferência. Ao atingir o menu Documento, selecionamos a opção Exibir régua. Obtendo assim no ecrã um auxiliar de processamento de texto composto por uma escala e vários botões. Com este auxiliar, poderemos rapidamente formatar algumas opções de texto, tais como margens, tabulações e alinhamentos. Existem agora e em simultâneo dois cursores no ecrã. O cursor do rato, que assume várias formas consoante a localização geográfica, e o cursor de texto, que está fixo numa determinada posição e a piscar. O cursor de texto localiza o utilizador no ponto em que será inserido o texto ou comando requerido. Façamos, pois, uma entrada de texto utilizando que lá está o teclado. Como observar, o cursor do texto deslocou-se para o fim do texto introduzido. Para selecionar a linha de texto acabada de fazer, deslocamos o cursor do rato para a esquerda do ecrã, na direção da linha a marcar. Um clique quando a seta aparece e a linha está selecionada. A área selecionada aparece no ecrã com as cores invertidas. Usando os botões de alinhamento, podemos centrar o texto, alinhar à esquerda ou à direita e ainda justificar o texto à esquerda e à direita.
Usando a mesma área selecionada, vamos agora ao menu Caractere para formatarmos o nosso texto com outro tipo de letra ou fonte, em itálico, em sublinhado, em subscrito. Partindo do mesmo menu, verifica-se que também se faz diretamente o aumento ou redução dos caracteres selecionados. Para desfazer uma seleção, basta fazer um clique com o rato na área do ecrã fora da seleção. Ao abrirmos a janela Fontes, poderemos escolher qual a que vamos usar, em que estilo e com que dimensão de letra. Na área inferior da janela é-nos apresentado um exemplo das opções selecionadas. No estilo de fonte poderemos selecionar normal, itálico, negrito ou negrito em itálico. Na caixa Exemplo, observamos o resultado da nossa escolha. Pressionando o botão OK, obtemos o resultado da nossa escolha. Tendo ficado maior do que o pretendido, vamos ao menu Caractere, sem desfazer a área selecionada, e ordenamos Reduzir fonte. Para selecionar apenas uma palavra ou conjunto de caracteres, coloca-se o cursor do rato antes do primeiro caractere a selecionar e arrasta-se até ao final da seleção pretendida. Arrastar é, como já vimos, mover o cursor do rato mantendo o botão esquerdo pressionado. Fazemos assim a seleção da palavra escrever, que iremos agora formatar como desejamos. Voltamos ao menu Caractere, efetuamos os comandos de formatação que pretendemos. Para apagar um ou mais caracteres, coloca-se o cursor de texto, movimentando o rato e dando um clique, antes do primeiro caractere a apagar, usando depois a tecla Delete. Em seguida, vamos verificar de novo o posicionamento do cursor de texto consoante o uso dos botões de alinhamento. Centrado, à esquerda, para salvaguardar o trabalho já feito, vamos criar um ficheiro usando para isso o menu Arquivo, na opção Salvar ou Salvar como. Ou seja, vamos digitar um nome para o nosso novo ficheiro na janela agora aberta e na caixa onde está o cursor de texto. Se escolhermos OK, o ficheiro é salvaguardado. Se escolhermos Cancelar, o ficheiro não chega a ser criado. É também no menu Arquivo que depois poderemos dar as nossas instruções para se imprimir o trabalho. Após nova seleção, vamos usar então o menu Editar, ligado diretamente ao uso da tão referida área de transferência. Será aqui que o utilizador pode retirar parte do seu texto, movê-la para outra posição, copiá-la, repetir a cópia, etc. Ao escolher a opção Recortar, o texto selecionado desaparece do ecrã, ficando então disponível na área de transferência.
Se optamos por copiar, o texto mantém-se no ecrã, mas vai também para a área de transferência. Ao escolher a opção colar, como verificamos, o texto ou a imagem que estiver na área de transferência é inserido no local em que se encontrar o cursor de texto. Deste modo, podemos inserir tantas vezes quantas quisermos a imagem que no momento esteja na área de transferência. De novo, colamos a imagem que se encontra na área de transferência. Usando o menu Localizar, podemos procurar um determinado caractere, palavra ou conjunto de palavras ao longo de um texto e, ainda se o desejarmos, substituir automaticamente o texto existente por outro indicado por nós. Num exemplo de texto criado para praticar como exercício, convém experimentar as diversas opções de busca e verificar o seu resultado. No caso aqui apresentado como exemplo, iremos substituir a palavra vamos pelo conjunto de palavras estamos a. Observemos agora o processo de substituição. Um erro de ortografia, voltamos com o cursor atrás, inserindo a letra que faltava. Afastamos a janela de cima do texto para podermos observar ao vivo as substituições. A primeira palavra vamos apontada foi substituída por estamos a, e a mesma operação sucessivamente efetuando o mesmo resultado. Ao abrir o menu Parágrafo, verificamos que as opções deste menu têm a sua correspondência nos botões da régua, no respeitante a alinhamento de texto e espaçamento entre linhas. É no nosso já conhecido menu Documento que definimos como desejamos o cabeçalho do texto a imprimir, bem como o rodapé do mesmo. Essa definição será feita por escolha entre as opções nas janelas de diálogo respectivas. O mesmo se passa em relação às tabulações pretendidas. É no layout da página que determinamos as margens e outras características de saída das páginas. Alteramos os valores substituindo os existentes pelos novos valores. Para podermos vir a imprimir o nosso texto, há que ir de novo ao menu Arquivo, escolher a opção Imprimir. Na janela então aberta, selecionaremos a nossa escolha e daremos a ordem OK para imprimir, depois de verificar se a impressora está ligada. Na janela de diálogo da opção Imprimir e no intervalo de impressão,
o utilizador pode escolher entre imprimir o documento completo ou as páginas pretendidas numa determinada secção. Do mesmo modo, o número de cópias é escolhido pelo utilizador. O modo de impressão pode ser configurado na opção Configurar impressão. Tal como anteriormente, as escolhas são feitas pelo utilizador na janela de diálogo disponibilizada pelo Windows, incluindo a orientação do papel em retrato ou paisagem, ou seja, verticalmente ou horizontalmente, o tipo de papel utilizado, selecionaremos a seguir o papel A4, e daremos ou não ordem de impressão, tendo ainda a possibilidade de reconfigurar de novo as opções da impressora antes de imprimir. Para sair do Write, usamos a opção Sair, observando com atenção as mensagens que o sistema nos dá. Entremos agora no acessório de desenho chamado Paintbrush. Maximizamos a aplicação para melhor visualizar. Existe do lado esquerdo do ecrã um conjunto de botões que servem para ativar diversas ferramentas de desenho. Embaixo, do mesmo lado, podemos escolher a espessura de linha que vamos utilizar no nosso desenho. Embaixo também e ao longo da janela observamos a paleta de cores, permitindo a escolha da cor pretendida para o traço com um toque do botão esquerdo do rato sobre a cor escolhida e para a cor de fundo com um toque do botão direito do rato sobre a cor escolhida. O menu arquivo é, como já foi referido, idêntico ao do Write e as suas opções são já nossas conhecidas. O mesmo se pode dizer em relação ao menu editar. Os restantes menus devem ser observados e experimentados nas suas opções para que nos apercebamos das suas funções, o que aliás sucede facilmente. Ao escolher a ferramenta pincel, vamos fazer um desenho usando o rato como se fosse um lápis, tendo o botão esquerdo premido. Vamos mudar a espessura do traço. Mais grosso agora. Escolhemos outra cor para o traço. E outra ainda. Esta ferramenta, o rolo de tinta, é só para pintar grandes superfícies. Outra ferramenta escolhida serve para traçar linhas retas. Outra ainda para desenhar retângulos ou quadrados. E temos também uma borracha, que será maior ou menor consoante a espessura escolhida para o traço. Uma borracha mais pequena, uma borracha maior, uma borracha maior ainda. Uma moldura para esta obra de arte. Verificamos o funcionamento do rolo de tinta. Como podemos verificar, toda a área foi preenchida com a mesma cor e rapidamente.
Queremos alterar a cor? Simples. E a tesoura, para que serve? Exatamente para cortar, ou melhor, para recortar partes do nosso desenho e movimentá-las ao nosso gosto ou necessidades, pegando na área selecionada com o cursor do rato e arrastando para onde desejarmos. Depois de selecionar uma área, podemos arrastar ou levar para a nova posição. Enfim, não está muito bonito. Vamos apagar. Agora vamos escrever texto no nosso desenho. Digitamos no teclado o texto pretendido e selecionamos a cor em que queremos o texto. Só temos de levar o rato à paleta de cores e escolher a que ficará melhor no texto que acabamos de escrever. No menu Texto, podemos formatar o texto conforme os nossos desejos, desde o estilo ao tipo de caractere ou fonte. A janela Fontes é já nossa conhecida e aplicada na generalidade das aplicações Windows. Agora, e utilizando a ferramenta Tesoura, selecionamos a área do texto e levamo-la para outro sítio. Vamos fazer mais qualquer coisa. Um retângulo cheio. E um círculo. Dentro de uma moldura. Selecionamos a área onde temos o texto e sobrepomos o texto ao desenho acabado de fazer. Agora, utilizando as opções do nosso já bem conhecido menu Editar, vamos então recortar, copiar e colar imagens pelo uso da área de transferência de um modo completamente transparente para o utilizador, conforme podemos verificar. No exemplo que estamos a apresentar, fomos à área de transferência verificar o que lá estava, tendo feito, entretanto, a minimização da aplicação Paintbrush. Na área de transferência, o conteúdo que lá temos é, de facto, o que nos interessa. Maximizamos de novo a aplicação Paintbrush, continuamos o nosso trabalho. Após colar o objeto, arrasto para a posição pretendida. As operações de salvaguardar ficheiros e de impressão decorrem de modo idêntico ao observado anteriormente para o Write. Dá-se um nome ao ficheiro, verifica-se a sua localização e salvaguarda-se ou não, consoante a nossa decisão.
Depois de fechar a janela do grupo principal, usada para verificar o conteúdo da área de transferência, vamos agora conhecer um outro acessório, o terminal. Este acessório só terá interesse para o utilizador de computador pessoal que o utilize como terminal de outro sistema e permite exatamente fazer a sua configuração como tal. Seguidamente vamos ver o acessório bloco de notas, que consiste num editor de texto, não um processador de texto, e por isso não deverá ser comparado com o Write. Este acessório permite a criação, modificação e visualização de ficheiros de notas, mensagens, ficheiros de comandos e outros ficheiros de pequenas dimensões. Como editor que é, não permite, por exemplo, formatação de caracteres, parágrafos, etc. O bloco de notas é muito utilizado para criar, modificar e visualizar ficheiros de tipo batch, tais como, por exemplo, o autoexec.bat. Os seus menus são de simples utilização e os diversos comandos já nossos conhecidos do Write. Se habitualmente os seus trabalhos se compõem de sequências de ações iguais e repetitivas, poderá tirar um excelente proveito do acessório gravador na automatização das manipulações de rotina. Os seus menus são, como verificamos, simples e de fácil utilização. Cada ficheiro criado no arquivo de fichas é composto por um conjunto de fichas feito à imagem e semelhança de um convencional ficheiro em suporte papel, ordenado alfabeticamente e por ordem ascendente. Tal como no suporte papel, cada ficha tem um conteúdo sintético e limitado em texto, devendo este reduzir-se a indicações típicas de um ficheiro de registro e consulta de dados organizado sequencialmente. Como exemplos de ficheiros utilizados neste acessório, podemos citar ficheiros de bibliografia, por autores ou nomes de obra, ficheiros de contactos, de serviços ou fornecedores, ou ainda ficheiros de professores e alunos. Os menus deste acessório são de muito fácil acesso e entendimento, e as operações de criação de fichas, supressão de fichas e pesquisa tornam-se agradáveis de trabalhar. A consulta poderá ser feita por listagem ou ficha a ficha. Pode ser feita a impressão em papel de uma única ficha ou do ficheiro completo. Como classificador eletrónico, substitui com grandes vantagens de processamento e segurança os clássicos ficheiros em suporte papel usados em quase todos os escritórios e serviços de apoio. Estamos neste momento a visualizar por listagem, passamos à visualização por ficha. Ao clicar numa ficha, essa passa automaticamente para primeiro plano. Observamos a operação de exclusão de uma ficha.
a hipótese de salvar o ficheiro, e é o utilizador que decide sim ou não. A enorme facilidade na utilização do acessório Agenda torna-o quase imprescindível para o habitual utilizador Windows. Percorrendo os menus e as respectivas opções, e depois dos conhecimentos adquiridos na apresentação dos acessórios anteriores, o iniciado em Windows rapidamente adquire os conhecimentos suficientes para permitir um aproveitamento completo das capacidades desta agenda eletrónica. A consulta pode ser feita por calendário ou por sistema de agenda. Os intervalos de tempo entre os diversos registros ao longo do dia podem ser formatados em 15 minutos, 30 minutos ou espaços de 1 hora, permitindo assim adaptar-se às necessidades do utilizador. A inserção ou a supressão de dados no planeamento diário é feita por colocação do cursor de texto na hora pretendida, utilizando para tanto os movimentos do rato, após o que se escreve ou apaga usando o teclado. As mudanças de hora, dia e mês são realizadas pela utilização de caixas de diálogo e rolamento muito fáceis de localizar e usar. Vamos ao modo visualização para mudar mais rapidamente de dia, passando depois ao modo agenda. Podemos também garantir o cumprimento dos nossos compromissos agendados, servindo-nos do alarme sonoro, regulável para até 10 minutos antes da hora do acontecimento. A utilização do calendário facilita a seleção rápida dentro de um mês, bem como a pesquisa e registro em meses ou anos distantes. Também se torna interessante a possibilidade de impressão em papel de lista de compromissos registados entre datas determinadas pelo utilizador da agenda. Será na ordem de impressão que o utilizador determina a data início e fim da lista de compromissos a imprimir. A calculadora do Windows pode ser de bastante utilidade para cálculos auxiliares num qualquer trabalho em desenvolvimento. Pode ser usada como calculadora padrão ou como calculadora científica, estando em qualquer dos casos sujeita às regras de utilização deste tipo de calculadoras. Os toques de dedos das calculadoras de bolso são aqui substituídos por toques do rato.
O acessório relógio é, tal como o nome indica, um relógio eletrónico, que pode ser configurado como analógico ou digital. Reduzindo as dimensões da janela da aplicação, o relógio pode ser colocado num dos cantos do ecrã, à escolha do utilizador, e servir como substituto de um relógio de parede ou de pulso. A localização mais aconselhada para este uso é o canto inferior direito do ecrã. Dos últimos 4 acessórios do nosso ambiente Windows e que são o gerenciador de objetos, a tabela de caracteres, o controlador de mídia e o gravador de som, apenas a tabela de caracteres se torna interessante para o iniciado. Este acessório permite copiar caracteres especiais de qualquer tabela ou fonte para o trabalho a ser executado numa aplicação Windows. Mais uma vez, a cópia é conseguida pela utilização automática da área de transferência do Windows. Esta aplicação não dispõe de barra de menus, mas sim apenas de botões de opção, dada a simplicidade das operações a efetuar. Indo verificar a área de transferência do Windows, encontramos o caractere que para lá mandamos copiar. Os restantes acessórios dedicam-se, tal como o acessório terminal, a utilizadores com conhecimentos já amadurecidos nas práticas de utilização, bem como a possuidores de sistemas multimídia com extensões em placas de som e vídeo, para os quais o Windows, como ambiente de trabalho, também dispõe de ferramentas especializadas. A utilização destes acessórios, embora não se justifique ser explorada neste trabalho, dadas as características de iniciação do mesmo, pode, no entanto, ser desenvolvida com base na documentação de produto e sistema. O Windows oferece ao utilizador a oportunidade de relaxar e descansar um pouco do seu trabalho, divertindo-se com os jogos disponíveis nesta versão, a Paciência e o Campo Minado. Não só o entretenimento é valioso, como simultaneamente estes jogos estão concebidos para treinar a utilização apropriada do rato ou mouse. Os menus de qualquer dos dois jogos são de acesso direto e as instruções podem ser lidas na opção Info, pelo que rapidamente se aprende a jogar.
Na janela Iniciar, o utilizador tem a possibilidade de inserir uma ou mais aplicações que pretenda sejam inicializadas logo que se abra uma sessão Windows. Por exemplo, a agenda ou o relógio podem ser mais úteis se estiverem de imediato disponíveis quando da inicialização do sistema, alertando o utilizador para as últimas novidades do dia. No exemplo apresentado, fazemos a inserção do relógio na janela Iniciar, o que quer dizer que, logo que se abrisse a sessão Windows, o relógio está de imediato ativado e disponível. Seguindo-se depois a mesma operação, incluindo também a calculadora. Para terminarmos este trabalho de apresentação e introdução ao ambiente Windows e seus componentes de base, vamos demonstrar a grande utilidade e facilidade de utilização do mesmo, desenvolvendo um pequenino exercício usando conjuntamente o processador de texto Write e o acessório de desenho Paintbrush. Ficamos deste modo com a certeza de que não resistirá a ser mais um dos largos milhões de utilizadores Windows por todo o mundo. E vai ver que nunca se arrependerá. A propósito, não se esqueça de ir salvaguardando os seus trabalhos enquanto os for fazendo. Não se dê o caso de os perder por acidente. Bom trabalho!